Olá, vou pedir a sua permissão para fazer uma homenagem doméstica, que hoje está fazendo 106 anos que nasceu meu pai. Foi ele nasceu em Ribeira, Uruguai, né? E foi ele que me deixou o genes do microfone. Quando eu tinha 7 anos, ele me chamou para fazer papel infantil em novela. Dali para frente, eu participei de muitas novelas, radionovelas, que eram ao vivo, né? Não tinha gravação. Com 17, eu tive meu primeiro emprego, ele que abriu as portas, em rádio, né? Ganhava um salário mínimo. Eu redigia e apresentava um noticiário de 1 hora pela manhã, apresentava o Teixeirinha, num programa matutino, diário, de auditório. Eu tinha um programa musical, viagem musical pelo mundo, enfim, e até redigia textos publicitários. Depois eu fui estudar em Porto Alegre e fui trabalhar em rádio em Porto Alegre. Daí vem esse gosto pelo microfone, que faz parte da minha vida, mas, sobretudo, deixou exemplo de muito trabalho, né? Ele não parava, né? Talvez por isso eu não queira parar. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se, vamos chegar ao 1 milhão daqui a pouco. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, vamos começar com um assunto aí que foi provocado porque eu recebi uma série de depoimentos de sabichões, né? Esses intelectuais, especialistas, comentaristas, políticos, professores universitários, né? Declarações que eram lá de 2018, do primeiro semestre, meados do ano, todos dizendo que Bolsonaro não tinha a menor chance, né? Não tinha a menor chance sequer de chegar ao segundo turno. Mais adiante aí disseram que se chegasse ao segundo turno é candidato para ser derrotado fácil. Então eu me pergunto por que razão a gente tem que continuar acreditando nessas pessoas que fizeram esse tipo de previsão, né? Inclusive muitos institutos de pesquisa aí, né? O que acontece? É o pessoal que fica meio distante do povo. Eles são muito importantes, se julgam muito importantes e se fecham numa espécie de apartheid. Não frequentam as ruas, não ouvem o cuidador de carro, né? Talvez ouçam o taxista, o motorista do aplicativo, né? Do transporte por aplicativo, mas não estão na rua conversando com as pessoas, ouvindo, né? Eu acho que não, porque senão se sentiriam diferente, né? E depois ficaram com raiva, erraram feio, ficaram destilando a raiva aí, né? Perderam, já haviam perdido a Revolução de Outubro de 1917, e depois perderam a eleição de outubro de 18, né? E aí fica aquela choradeira expressada por raivas, ódios, coisas assim, né? Tem uma história que eu gostaria de contar para vocês, é da biografia de Flores da Cunha, que foi tudo, né? Um grande político. Eu acho que eu já contei aqui, né? Ele estava no Clube dos Caçadores jogando pôquer, adorava jogo, e caiu na mão dele um Ford Damas, né? E tinha um sujeito atrás, piruando o jogo, que vibrava com as jogadas dele, e é uma coisa que incomoda. Alguém está atrás, em pé, na mesa de jogo, olhando o jogo da pessoa. Pois ele fez tudo errado. Ele não aproveitou o Ford Damas, virou-se para trás e disse: "Sofre, peru", né? Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo agora, né? Essa expressão está de volta aí. Os perus estão sofrendo, né? Devem ter sofrido muito agora na época de Natal, com peru sofre no Natal e com os números que apareceram aí. Bom, o presidente interrompeu lá, ele ia ficar até dia 10 lá
na base naval de Aratu, na Bahia, resolveu voltar. Provavelmente porque a torcida dele não gostou, né, nas redes sociais, estranhou que se a mulher dele, né, a primeira-dama Michele, iria se submeter a um simples procedimento cirúrgico, mesmo assim que ele não deveria ficar longe dela. Ele foi levando a Laurinha e tal, pescou um peixe enorme, mas está de volta. Está de volta, ficou pouquíssimo tempo por lá. Ainda foi lá no Farol da Barra e tal, mas está de volta. O deputado federal Ottoni de Paula, falando em Bolsonaro, pôs um vídeo que ele parece que está preocupadíssimo na internet, dizendo que o governador do Rio está por trás de uma conspiração, junto com gente do Ministério Público, para prender o Queiroz, e que já tem a delação premiada pronta para ele assinar se quiser voltar à liberdade, uma delação que procura incriminar o presidente da República, né? Não sei qual é a gravidade disso, mas não tem consequência, né? Porque uma que está na Constituição, o presidente da República não pode responder por nada que tenha acontecido fora do mandato dele, durante o mandato. Pode responder depois, né? Bom, falei em Rio de Janeiro, né? Falei em política, isso me lembra agora, advogados de Lula entraram com um processo por difamação e calúnia contra o presidente e dono da Havan, o Luciano Hang, que Luciano Hang teria postado na internet imagens de um avião passando pelas praias catarinenses com com uma faixa dizendo "Lula cachaceiro devolve o meu dinheiro", que Luciano Hang que teria contratado aí esse serviço. Enfim, a defesa de Lula está pedindo, os advogados de Lula estão pedindo a suspensão dessa campanha aí e uma cobrança, além do processo por difamação e calúnia, o pagamento de uma indenização por danos morais de R$100 mil, o que certamente é pouco para Luciano Hang. Falei de praia, eu estou vendo aí as notícias prevendo 2.800.000 espectadores na praia de Copacabana para o Réveillon. Eu sempre duvidei dessas multidões enormes, né? Eu falo muito da multidão que recebeu o Papa na Coreia, que foi o recorde mundial de 800 ou 900 mil pessoas. Eu vi a Praça de Maio na invasão das Malvinas cheia, com as duas diagonais cheias. Eu estava na sacada da Casa Rosada e calculava assim 450 mil pessoas. Aí a gente pega levanta a área, né, que pode ser ocupada, uma orla de 4 quilômetros por uma largura aí de 250, 280 metros, né, entre a beira do mar e os prédios, né, e fazendo as contas dá mais ou menos 1 milhão de metros quadrados, né. Se puser uma pessoa por metro quadrado, que é mais ou menos essa ocupação que a gente vê lá nas imagens, né, não é uma densidade de 3 por metro quadrado, mas mesmo assim, né, é muita gente, 1 milhão, né. 1 milhão por metro quadrado é muita gente. Se a gente fizer a conta aí tirar os habitantes de Copacabana, 150 mil que podem ir a pé para casa, né? O que sobrar de 2.800.000 fica 2.650.000, dividido aí para a lotação de um ônibus, seriam necessários 50 mil ônibus, né? Então, vamos baixar aí para metade disso que está previsto, já dá uma multidão incrível, né? Se tiver 1.400.000 pessoas. Mas, enfim, é só para conversar a respeito de cálculo de multidão, né? Que a Avenida Paulista é mais fácil. Tem 55 metros de largura e 2.500 metros de comprimento. Aí é muito mais fácil a gente obter a área, né? E ver que se der uma pessoa por metro quadrado dá menos de 500 mil pessoas, né? Mas se tiver aglomeração dá mais do que isso. Bom,
Também falando em fim de ano, as pessoas estão bebendo e dirigindo e atropelando e matando. Eu vi uma notícia meio incompleta de que um bombeiro bêbado, né, atropelou um motociclista e o matou, né? Eu fico pensando quantas pessoas esse bombeiro salvou, né? Aí estraga tudo na vida dele num gesto único de ter bebido e dirigido. E eu queria ressaltar aqui, já que a gente tem mania de cesta básica para assassino no trânsito, né, dizendo que foi apenas culposo, não foi doloso, não tinha intenção de matar, embora assumisse o risco de matar, né? O juiz João Kopitovski, depois desembargador no Paraná, foi um pioneiro disso. O sujeito que assume o risco de matar, ou seja, bebe e vai dirigir, ou passa da velocidade máxima, né, ele está assumindo o risco de causar dano a alguém, né? Então passa a ser um tratamento diferente. Estou contando tudo isso porque tem um exemplo na Alemanha. Um motorista tcheco aí de mais de 50 anos foi filmado pelo colega dele que vinha atrás, que tem uma câmera fixa no caminhão, né, fazendo a ultrapassagem de outro caminhão na faixa dupla, onde é proibido ultrapassar. E vinha um ônibus em sentido contrário. Foi por um tris que ele não bateu de frente no ônibus, né? O motorista que estava atrás postou nas redes sociais, benditas redes sociais, postou a imagem. A justiça alemã foi numa estrada alemã, identificou o caminhão, identificou o motorista e ele foi condenado à prisão em regime fechado por tentativa de homicídio a 2 anos e 3 meses de prisão. A prisão aqui no Brasil desse tamanho vai cesta básica. Na Alemanha não vai. E serve de modelo para todos os motoristas europeus, né, da comunidade europeia, da União Europeia, que trafegam por lá, né? Tem que ter cuidado, né? Estou contando isso por causa desse final de ano em que muitas pessoas ficam enlouquecidas, principalmente depois de misturar álcool e direção. A mistura não combina. De Brasília, Alexandre Garcia.